Oi, meus amores, boa noite. Hoje, né, a internet quis nos atrapalhar, mas não vai conseguir. Preparei uma iluminação, voltei aqui ao meu programinha para a gente tentar gravar a aula de hoje, tá? E eu peço que vocês prestem um pouquinho de atenção. Como eu já havia dito, é um assunto um pouco mais complexo do que a gente vinha trabalhando aqui, mas vamos conseguir. Espero que a internet não prejudique a postagem também, porque depois que a gente encerrou nossa aula, foi a minha internet aqui de Castanhal que deu problema e não consegui fazer absolutamente nada e até o celular ficou sem área para rotear. Enfim, mas vai dar certo. Hoje, né, a nossa aula síncrona seria sobre escrituração contábil. Eu não sei se eu já cheguei a comentar para vocês, mas se vocês forem fazer um concurso e não tiver escrituração contábil no conteúdo programático, levantem a mão para o céu, dê graças a Deus e faça esse concurso muito feliz. Porque é um assunto relativamente mais complexo, mas com certeza, falando sobre escrituração contábil no setor público, vocês vão sair dessa disciplina ciente de todos os estágios do plano de contas e dos lançamentos. Então, é um curso aí de contabilidade pública completo. E é a parte mais delicada também, porque exige um raciocínio lógico, né, dos processos. Mas peço que, se vocês tiverem qualquer dúvida, o WhatsAppzinho, tá? Entre em contato. Professora, eu não consegui entender isso aqui. E principalmente no exercício. Apesar dele valer nota, né? A gente consegue chegar em um raciocínio lógico e juntos encontramos a resposta. Deixa eu só confirmar que está gravando. Para a gravação, tudo ok. Bom, vamos lá. Primeiro, né, no início da aula, eu vou repetir. Quem conseguiu pegar o início da aula já pode ir adiantando, mas eu falei aqui uma visão geral do que a gente tratou na aula passada, tá? A ideia do plano de contas é mais ou menos essa, como se fosse uma estrutura de balanço, né, para a gente entender a lógica das coisas. Então, nós temos a classe 1 e 2 como ativo e passivo, 3 e 4 como as variações, 5 e 6 relacionados ao orçamento, 7 e 8 relacionado a controle. Falei que aqui no controle é onde os tribunais de contas mais focam, porque eles acompanham todos os outros dois subsistemas. Então, é como se a parte de controle estivesse não só relacionado a atos potenciais, né, atos contratuais, mas também a atos financeiros e orçamentários. Então, é nesse ponto que ele faz a junção, é como se fosse a ideia da conciliação dos dois dentro das contas 7 e 8, justamente porque eles controlam a disponibilidade de recursos. Então, se está disponível, vai estar lá também. No momento que é retirada aquela disponibilidade, também deve ser tirada essa disponibilidade. Vamos ver os lançamentos, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. A lógica é que tudo comece por aqui. Deixa eu colocar aqui a canetinha. A lógica é que tudo comece por aqui, certo? Depois, ele vem para cá porque ele vai ser executado. E quando ele for liquidado, né? Entre no passivo como obrigação, porque o empenho, ele não cria a obrigação. Eu posso anular empenho, posso mudar o valor do empenho, certo? Mas no momento que eu liquido, sim, eu crio a obrigação. E aí, depois, uma vez que eu pago essa despesa, ela é uma variação patrimonial diminutiva. Por quê? Ela está retirando minha disponibilidade. Ela está retirando o valor que eu tenho em caixa, banco, tá? Então, a gente precisa tirar lá do ativo também, se for pagamento, por exemplo, de conta, através de conta ou caixa, né, banco ou caixa, ela vai sair do ativo e depois também vai constar aqui. A ideia é que eu mostre aqui para vocês a lógica do lançamento, tá vendo? Débito e crédito. Todo passivo, crédito, né? Contas a pagar, impostos a pagar, empréstimos, tudo é passivo, né? Lembram? E todo passivo, ele é crédito, tá? E toda receita também, porque depois a gente não vai zerar e jogar ela lá na DR, conceitos lá de contabilidade comercial. Então, a lógica daqui dos lançamentos é a mesma. O que diferencia, basicamente? Tudo, né? Que é a questão do regime. Regime misto, regime de competência. Então, os estágios influenciam diretamente. Então, por essas peculiaridades que é importante que a gente veja isso. Bom,
Continuando, vou tentar não me estender muito até para esse vídeo não ficar pesado. Passos para classificação. Primeiro eu faço a previsão e ou fixação, né? Execução da receita ou execução da despesa, tá? E aí eu faço a previsão e o recebimento, né? Que é a execução. Nesse caso, eu falei para vocês que eu tentei facilitar e eu não coloquei lançamento, tá? Porque aí eu considerei, como a gente fez no nosso último exercício, a previsão e o lançamento como se fossem um estágio só. Tudo que eu previa, eu lancei efetivamente como se fosse receber. Ou seja, tem um débito referente, né? Tem um CPF referente, um CNPJ referente, se for ISS. Então, quando eu lancei, eu sei exatamente o número de CNPJs que eu tenho ativo no meu município e cada valor referente a cada credor. Então, eu coloco lá o CPF da pessoa e já digo que aquela pessoa está devendo. Quando você for na prefeitura, você sabe exatamente quanto você está devendo, se você nunca pagou, né, os seus impostos. O IPTU também do mesmo jeito, porque ele já prevê que vai receber esse ano. Então, se você não receber, vai lá para a dívida ativa. Se você não pagar, no caso, vai lá para a dívida ativa do município. Se você não pagar durante o ano inteiro, vira dívida fundada. A diferença de dívida ativa e dívida fundada, para quem vai fazer concurso público, é só a questão do período, tá? Porque ela ainda é uma dívida ativa. Significa que ainda há expectativa de pagamento. Mas no momento que ela passa de 12 anos, ela vira dívida fundada. Então, no momento que eu faço essa minha previsão, eu já faço o meu lançamento. Olha, eu estou prevendo receber, por exemplo, 50 mil reais, porque tem esse PTU, esses CNPJs que vão pagar ISS e todas as outras formas, alvarás, tudo que eu vou receber já de previsão baseado nos anos anteriores, né? Eu já faço uma previsão de quanto eu vou receber. E aí, para fins dessa atividade, né, desse exercício, consideremos o mesmo período. A execução da despesa passa pelo empenho, liquidação e pagamento. Já vimos muito bem esses 3 estágios, tá? Por isso o exercício de revisão foi tão importante. Não poderia começar, para vocês terem uma ideia, essa seria a nossa segunda aula do período inteiro, que a gente já teve um mês inteiro que a gente trabalhou, né? Seria a nossa segunda aula, justamente trabalhando para isso. Se vocês viessem de uma lógica, né, de entender bem esses estágios e a LOA, PPA e LDO. Bom, vamos lá. Olha só, eu coloquei um exercício aqui hipotético e a gente vai sempre retornar a ele, tá? Para esse daqui, ó. Um orçamento estava prevendo receber 20 mil reais de receita, recebendo apenas 15 mil. Em relação às suas despesas, as fixou em 50 mil, liquidando até o momento apenas 10 e pagando 5. Mostre os lançamentos que deverão ser realizados no plano de contas. Bem simples esse exercício. O que acontece? Primeiro eu quero que vocês tirem um print dessa tela ou escrevam isso aí no caderno. Eu prefiro que vocês escrevam, tá? Porque aí vocês vão escrever e vão colocar a resposta do mesmo jeito que vocês vão colocar no exercício para mim. Inclusive o exercício, se vocês quiserem, pode ser digitalizado, tá? Porque aí eu vejo realmente que você escreveu e tentou fazer o exercício. E não só pode ter dado, né? Não vou dizer que deu Ctrl+C, Ctrl+V do coleguinha, tá? Até porque eu vou tentar mudar aí a lógica dos exercícios. Pelo menos dos valores. Então, olha, esse exercício que a gente vai trabalhar, tá? Vou dar um printzinho aqui também. Na realidade, acho melhor, inclusive, né? Deixa eu anotar também aqui que meu celular não está aqui próximo. Ele está prevendo receber 20 mil de receitas, mas só recebeu 15 mil, tá? As despesas eram 50. Despesa 50 mil. Liquidou 10. Ou seja, obrigação de pagar 10. Mas por algum motivo, a prefeitura, né, só pagou 5 mil. Então, vamos fazer esse lançamento. O que é mais importante aqui? Vamos trabalhar também um pouco com restos a pagar, tá? Eu preferi tirar restos a pagar desse momento assíncrono para a gente trabalhar na próxima aula, mas vamos ver se dá para falar um pouco aqui. Segue a mesma lógica, é bem simples. Olha, ele só pagou 5 mil, ficou quanto de restos a pagar liquidado? 5 mil, tá? Quanto de restos a pagar não liquidado? 40 mil. Por quê?
porque ele empenhou 50, né? Fixou, empenhou 50 e só liquidou 10 mil. Então, tem 40 mil aí de restos a pagar não processados. Como ele só pagou 5, restos a pagar processados, 5 mil. Tá bom? Então, vamos fazer esses lançamentos? Vamos entender como eles funcionam? Primeiro de tudo, previsão. Eu falei para vocês sobre as contas transitórias. Existem algumas contas transitórias, e essa pergunta também vai estar em questionário, já alerto a vocês. Essas contas transitórias, elas só servem para fins de controle. E o que é isso? São contas que eu vou zerar e ela vai sumir. Ela não vai aparecer em nenhuma demonstração minha. É só para fins de controles e ela é temporária justamente porque ela está lá só como uma conta que vai sendo diminuída. E no fim ela acaba zerada, tá? Essa é a lógica. Vamos ver como é que elas funcionam? Bom, receita. Previsão da receita, 20 mil. Deixa eu só dar uma conferida se está gravando, porque eu já fiz uma vez aqui. Pronto, tudo certinho. Previsão da receita, 20 mil. Logo, eu fiz uma previsão. Tá vendo a classe, ó? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Olha a classe que ela tá, ó. 5. Que é a qual? Olha aqui, tá vendo o xizinho? Onde começa tudo. Previsão da receita tá lá na minha LOA, que eu vou receber 20 mil. Aí, já que eu vou receber 20 mil, eu abro uma conta de receita a realizar, já na 6, na classe 6, também de 20 mil. À medida que as receitas forem entrando, eu vou debitando essa conta, né? E ela vai sendo creditada. Deixa eu desativar esse barulhinho chato. Bom, aí no caso, olha, fiz a previsão da receita de 20 mil, receita a realizar de 20 mil. Em relação à despesa, fiz uma dotação inicial de 50 mil e lancei um crédito disponível de 50 mil. Por quê? Naquele momento eu disse que a minha dotação inicial era 50 mil para gastar com aquilo, tá? Eu fixei em 50 mil, tá? Nesse momento eu também não quis separar. A fixação e o empenho também é o mesmo, do mesmo jeito que a previsão e o lançamento, para a gente não ter mais um estágio para raciocinar. Então vamos lá. Dotação inicial de 50 mil, crédito disponível de 50 mil. O exercício que vocês vão fazer, vocês vão seguir só essa lógica de raciocínio. Primeiro eu fiz uma dotação inicial, tá lá na minha LOA. Lembra que eu comentei para vocês? Que quando eu lanço a minha LOA, eu lanço toda a dotação inicial que eu tenho, e de lá dessa dotação inicial eu vou retirando e vou empenhando, né? Ou seja, eu vou só tirando de disponível, mas aí ainda tem a liquidação para eu fazer o pagamento. Então, quando eu chego em crédito disponível, tá lá os 50 mil na classe 6. Tá vendo que a classe 5 e 6 elas se conversam o tempo inteiro, tanto na receita quanto na despesa. Porque uma se trata do planejamento e a outra já é a própria execução. Então, ela fica como uma conta lá transitória. Vamos lá. Agora, vamos para a execução da receita. Pensem só, quando eu faço a execução da receita, eu vou mexer no meu orçamento, porque eu estou mexendo na previsão. Eu vou mexer no meu patrimônio, porque está entrando dinheiro no meu bolso. E eu vou mexer no controle também, né? Porque o controle acompanha todos os outros dois processos. Então, vamos lá. Receita a realizar, 15 mil. Tá vendo a mesma conta, ó? Receita a realizar. Olha o crédito. Receita a realizar, 20 mil. Agora eu vou tirar dela, porque significa que eu recebi. O exercício está falando que eu recebi 15 mil. Eu previ 20, né? Mas eu só recebi 15. Tudo bem. Receita a realizar, 15 mil. Tá? Aí, olha, acredito em receita realizada, 15 mil. Todos na classe 6, porque já é execução do orçamento. Agora, vamos conversar com o patrimônio e ver o que o patrimônio quer saber disso. Bom, foi receita realizada? Plim, entrou dinheiro
no meu bolso, isso significa que aumenta meu patrimônio. Então, eu quero saber desse dinheiro. É o que o patrimônio fala. Então, entrou aonde? Caixa equivalente de caixa. Todo ativo é um débito. Aí, qual é o crédito dele? Variação patrimonial aumentativa. Perceberam o caminho que a gente fez? Lá a gente fez isso, ó. Aqui, a gente estava aqui, depois passou para cá. Quando a receita de fato entrou, aí sim. A receita realizada entrou 15 mil? Ok. Então, você fez um débito aqui, né? E você creditou aqui. Tá vendo? Ó, débito e crédito. Todos desse lado são débito e todos desse lado são crédito. Então, você fez esse caminho. Passou para cá, depois veio para cá. Tá? Vamos ver a lógica de novo. Primeiro eu fiz a previsão, coloquei lá em crédito, receita realizada. Agora a execução da receita. Tirei da conta que eu tinha botado, né? Receita realizar, o valor de fato que eu recebi e creditei em receita realizada. Pronto, morreu a ideia do orçamento. O orçamento para aí. Agora a gente fala da execução da receita no patrimônio. Cada um tem seu estágio, tá? Vamos falar do patrimônio? No patrimônio é uma receita normal. Ela entra no débito, né? E a crédito de variação patrimonial aumentativa. Agora o controle, professora, como é? Olha só. Débito, conta 7, porque ele se trata primeiro de uma previsão, né? Controle de disponibilidade de recursos, entrou 15 mil. Quer dizer o quê? Tenho 15 mil. Aí lá o controle eu tenho que lançar como crédito na conta 8, né? Na classe 8, disponibilidade por destinação de recursos. Ou seja, está disponível 15 mil. Percebam que o controle ele não foca, por exemplo, no tipo. Ele foca mais no montante. Tá? Bora lá. Execução da despesa. Aqui a gente executou a receita, tá? Agora vamos executar a despesa. Orçamento, crédito disponível, 50 mil. Não foi isso que a gente combinou lá no exercício, ó? Fixou em 50 mil. Então, vamos lá. Crédito disponível de 50 mil e crédito empenhado liquidado a pagar. Ou crédito empenhado a liquidar, quer dizer, me desculpe. Todos na conta 6 de orçamento. Ou seja, é um crédito disponível de 50 mil. Se eu tivesse empenhado, como é o empenho, não é obrigação, não é nada, dentro da mesma classe eu crio a conta crédito empenhado a liquidar. Nesse caso, foi 50 mil, mas podia ser 30, 20, podia ser até 50, né? Só não pode passar de 50 se eu só tenho 50 de disponibilidade. Então, crédito empenhado a liquidar. Essa conta, ela fica esperando ser zerada, concorda? Crédito empenhado a liquidar, ele está esperando ser liquidado. No momento que for liquidado, eu tenho que tirar dessa conta. Mas olha, a execução da despesa, o momento aqui que eu estou tratando é o empenho. O empenho tem relação com patrimônio? Nada a ver. O patrimônio é só quando aumenta ou diminui o meu patrimônio. Quando eu crio uma obrigação, quando aumenta o meu ativo, quando entra dinheiro, quando sai. Até agora não aconteceu nada disso. O empenho só se preocupa com a parte do orçamento. Então, quando eu foco no empenho, na execução de uma despesa, eu só faço o lançamento no subsistema orçamentário e no subsistema de controle. Tá? Só esses dois. Então, controle, ele tá lá, né? Chatinho, acompanhando tudo. Disponibilidade por destinação de recursos, 50 mil também. E disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho, 50 mil. Esses dois valores, esse aqui e esse aqui, podiam ser diferentes, tá?
Mas nesse caso, para ficar mais fácil o raciocínio, eu coloquei tudo igual. Então, olhem só. 50 mil aqui, 50 mil aqui. Beleza. Agora, vamos ver a parte da liquidação. A gente viu o empenho. Quando eu chego na liquidação, olha quem aparece. Subsistema patrimonial. Porque aí eu criei uma obrigação. Olha só. Essa conta aqui é um crédito. Tá vendo como ela é um crédito de empenhado a liquidar? Quando começa a ser liquidado, por exemplo, paguei 50 mil reais, empenhei 50 mil reais por material de expediente. Só que aí o cara, por problema dele lá, só me entregou 10 mil, equivalente a 10 mil de patrimônio. Então, a pessoa que trabalha lá no almoxarifado vai dizer, ó, não veio os 50 mil, só veio 10 mil, só veio uma quantidade de folha tal, só veio isso, aquilo. Olha, não, só foi 10 mil reais. Beleza, então só vou liquidar 10 mil reais, né? O que você tem direito de receber. Então, eu vou tirar desse empenhado a liquidar os 10 mil e fica 40 nessa conta aqui, ó. Essa conta vai ficar aqui livre. Quando o Tribunal de Contas chega e fala lá, não, eu quero saber todas as contas que você tem aí empenhado que falta liquidar. Porque cada vez que você empenha, né, e você não liquida, você vai tirando só da disponibilidade do orçamento, vai tirando, feito besta. No fim, você não vai ter dinheiro, né, não vai ter mais orçamento para trabalhar e tá tudo lá esperando ser liquidado. Então, isso é um sinal de má gestão, por exemplo. O Tribunal de Contas fala, eu quero o extrato da conta 6.1.3, que é o crédito empenhado a liquidar. Aí fala, mas vem cá, tuas contas de crédito empenhado a liquidar é 80% da tua despesa. O que está acontecendo? Você está empenhando sem pagar? Você está empenhando sem liquidar? Muitas vezes os prefeitos fazem isso, por exemplo, para criar expectativa de trabalho para a pessoa, para conseguir votos. Por exemplo, o número na conta créditos empenhados a liquidar perto de eleição é altíssimo. Porque eles vão empenhando. O credor, né, o que prestador de serviço, acha que está certo o dinheiro porque está empenhado e fica feliz, vota no prefeito, depois o prefeito não paga, entra lá em precatório e fica tudo certo. Então, o crédito empenhado a liquidar muito alto é um sinalzinho vermelho também que pode estar havendo ou má gestão ou corrupção, né? Ou ficar lesando o erário, que é esse caso de você ficar enganando literalmente a população para ela achar que está sendo feito. Por exemplo, muitos apresentam nota de empenho para dizer que alguma obra vai ser feita, mas isso não é garantia de absolutamente nada e vocês agora sabem disso. Então, o crédito empenhado a liquidar está lá, esperando ser debitado. Tá vendo? Ah, ele foi debitado, ou seja, eu diminuí, né? Se ele é um crédito e eu lanço um débito, é como se tivesse um razonete aqui, ó. Vamos imaginar. Aí tem crédito empenhado a liquidar, né? Vamos botar aqui. Aí tem 50 mil. Aí eu vou e entro aqui na conta de crédito empenhado a liquidar, nessa mesma conta, e tiro 10 mil. É como se eu fizesse isso, ó. Tá? Qual é o saldo aqui, né? 40 mil. Quando vocês fizerem esse razonete, se a gente tivesse tido aula, ficaria mais fácil. Aula síncrona, né? Então, fica 40. É como se eu estivesse fazendo esse razonete aqui. Essa conta também é a mesma coisa. Receita a realizar, ó, tá aqui, ó. Essa conta é receita a realizar. Então, tá aqui 20 na conta de receita a realizar. Desculpa, é um crédito, né? Acabei confundindo os lados. Ah, meu Deus. Pronto. Receita a realizar. Aí, ela tá aqui um crédito de 20 mil. Tá? Aí, ó, eu vou tirar dela os 15 mil que entrou. Tá vendo que ela é uma conta transitória, que ela só serve para fins de controle.
Quanto que sobrou lá na conta de receita a realizar? 5. Agora, se chegasse mais 5 mil, pronto. Zeraria a conta. Agora me diga uma coisa, essa conta aparece no balanço? Não. O que aparece é receita realizada, que é o que é recebido de fato, e a previsão da receita aparece na LOA. Demonstração patrimonial, professora. Quando vocês verem lá, ó, a receita que eles receberam de ISS de tudo é a receita realizada. Essa conta de receita a realizar ela é puramente transitória. Agora vamos para a despesa. Chego aqui, ó, em crédito empenhado a liquidar. Ela é uma conta transitória, tá? Porque aí eu vou debitando, debitando, debitando até que ela zere, tá? O que vai para o balanço? Crédito empenhado liquidado a pagar. 10 mil reais. Ou seja, é o que eu tenho comprometido de fato a pagar. Patrimônio. Variação patrimonial diminutiva, ou seja, paguei e tá lá no meu passivo também, ó, 10 mil. Tá bom? E o subsistema de controle. Subsistema de controle, DDR, disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho, que estava lá. Olha quanto estava. 50 mil. Mas eu só tenho 10 mil de obrigação. E a DDR comprometida por liquidação. Tá? Então, é só vocês seguirem essa lógica de raciocínio. Agora, vamos para o pagamento. Pagamento. Orçamento. É aquela conta que está aqui, ó, crédito empenhado, liquidado a pagar. Ela está lá um crédito. Eu vou lá tirar dela, porque ele não está esperando ser liquidado. Ele foi liquidado. Eu já estou na fase do pagamento, então eu tiro dela e ponho crédito empenhado, pago. Olha a classe. Não errem essa classe, tá? Muito importante. Patrimônio. Olha, ela não era um passivo? Vamos para o subsistema patrimonial. É outra coisa. Separem as caixinhas na cabeça de vocês. Ela não era um passivo? Estava lá no passivo bem linda, esperando você pagar? Você paga? Então, olha, ela estava aqui no passivo, esperando ser paga. Beleza. Na realidade era 10 mil, né, aqui. Ela estava esperando lá no passivo ser paga, mas só pagou 5. Tá? Ela só pagou 5. Então, todo passivo é crédito, certo? Lembram disso? Então, quando eu liquidei, ela veio para cá, ó, para o meu passivo. Olha só aqui ela no meu passivo. Crédito do passivo, 10 mil reais. Por quê? Foi liquidada, virou obrigação. Tá lá os 10 mil. Eu paguei 5. Aí eu vou debitar para diminuir o meu passivo. Eu só diminuo o passivo com débito, né? Já que ele é natureza credora. E aí, eu tiro de onde? Para pagar, minha gente. Caixa é equivalente de caixa. Podia ser banco? Podia ser banco. Mas como entrou o dinheiro, quando a gente fez a lógica, entrou aqui em caixa equivalente de caixa, vamos tirar dela também? Então, tiramos e caixa equivalente de caixa 5 mil. Todo ativo é débito. Eu, para tirar, coloco um crédito, obviamente. Controle. Disponibilidade por destinação de recursos. Coitado do controle, só faz isso, né? Comprometida por liquidação, 5 mil. E disponibilidade utilizada, ou seja, daquela disponibilidade que eu tinha inicialmente lá, ó. Disponibilidade que eu tinha, no caso aqui, de 50 mil. Não tenho mais, porque agora eu só tenho de fato 45, né? Porque eu já tirei 5 mil.
Então, são os 3 estágios, ó, pagamento, liquidação e empenho. O empenho só mexe no orçamento e no controle. E execução da receita, que eu já fiz bem simples aqui, porque a receita a realizar foi a mesma da realizada, tá? Vamos lá. Diminui significativamente, o nosso slide tinha mais de 20 slides para a aula de hoje, mas eu diminuí. Não tirei essa parte de restos a pagar, quero trabalhar com vocês. Tentar trabalhar na próxima aula fazendo síncrono, né? Mas se não der, eu gravo de novo falando sobre restos a pagar, senão o nosso vídeo ia ficar muito longo e eu não ia conseguir postar hoje. Isso aqui é algumas questões que eu separei para a gente trabalhar em sala. No Brasil, o marco legal considerado como referência para a adoção do modelo orçamentário padrão para as 3 esferas de governo foi a Lei 4.320/64. Inclusive no que diz respeito a um plano de contas para toda a administração. Essa questão eu tirei do último concurso para auditor do Tribunal de Contas. Olha só, a gente trabalhou isso. É só para vocês verem que esses conceitos caem todos os dias em todos os concursos que vocês forem fazer. Um plano de contas, eu falei que o plano de contas ele é super recente. Inclusive que muitos contadores não estão... Eu até falei que eu estava na graduação, queria que ela aproveitasse essa oportunidade aí de lacuna, que muito contador não estava conseguindo entender, e eu mergulhei no plano de contas. Isso tem 6, 7 anos, né? 6, 7. Por aí. Não vamos falar sobre tempo, né? Mas, enfim, o plano de contas, ele de fato foi obrigatório. E aí, é super recente. Então, como é que fala sobre 64? Né? Bastava uma pessoa entender que a Lei 4.320/64 jamais trabalharia plano de contas. Primeiro porque a atenção exacerbada era para o orçamento, né? Não tinha a lógica do patrimônio. E aí, só depois que veio se entender que o patrimônio, a execução orçamentária também era importante. Só que eles eram mundos muito distantes. E aí o plano de contas falou, não, vamos trabalhar todos eles juntos, tá? Analisar o resultado. Como parte do procedimento de análise e conciliações, o contador de uma entidade pública verifica a necessidade de reclassificar uma despesa com salário família e abono familiar contabilizada erroneamente. Baseado no plano de contas, bem como na classificação determinada pela 4.320, assinale a alternativa que contém o grupo de despesa correto em que essa despesa pública deve ser classificada. Resumindo, um contador fez besteira, você chegou lá e percebeu que estava tudo errado. E aí ele colocou salário família e salário abono familiar erroneamente. Ou seja, está querendo saber o salário família e o abono familiar é qual tipo de despesa daqui? É só essa, basicamente. Tá? Então, a gente, por eliminação, trabalhamos que despesa de capital lá no exercício. Dei um pausa e tentem resolver. E aí, deu pausa? Se não deu, dê agora. Chuta qual é, quer dizer, chute não, né? Raciocine para saber qual é a alternativa e tentem responder. Tô esperando. Já? Pronto. Agora a gente vai fazer. De capital, vamos por eliminação? Despesa de capital, isso aqui causa alguma contrapartida no ativo? Não, salário família nem tem, né? Isso aí é uma obrigação trabalhista para ser paga e não tem contrapartida nenhuma no ativo, nem, enfim. Não pode ser de capital, porque de capital a gente viu que é tudo que aumenta o capital, tudo que compromete o ativo também, né? Quando eu faço um empréstimo, compro uma casa, por exemplo, enfim. Subvenções sociais. Pela lógica, vamos raciocinar. Subvenção. Quando eu faço uma subvenção, isso aí teria que ter um pouquinho da ideia do dicionário para entender. Quando eu faço uma subvenção, é como se fosse um estímulo, tá? Como se eu estivesse, por exemplo, tirando determinadas taxas ou fazendo alguma subvenção nesse sentido. Poderia ser? Poderia. Mas se fosse para confundir, né? Transferências correntes. Não faz o menor sentido isso, porque não está transferindo, né? Não é uma transferência que veio do governo para ninguém. Na realidade, é um pagamento.
Investimento de pessoal é algum curso ou alguma lógica desse tipo? Não, tá? Então, vamos ver aqui. Subvenções sociais? Podia ser? Podia. Mas aí a lógica é que vocês pensem o seguinte. Salário família e abono familiar está relacionado ao custo, tá? Por exemplo, de um município. Então, são despesas de custeio. Letra B, tá? Não são subvenções sociais porque, na realidade, é um direito, né? Então, ele não é essa ideia do, vamos fazer o social, não. A lógica aqui é que é custo e ele é obrigado a pagar isso, tá bom? Essa daqui é a ideia do nosso exercício que eu pedi para vocês tirarem print. E a nossa aula disso foi hoje. Próxima aula a gente vê a questão dos restos a pagar, os lançamentos dos restos a pagar que a gente viu aqui no exercício, né? Que foi 40 mil de restos a pagar não processados e 5 mil de processados. Mas a lógica é a mesma, é como se a gente fizesse aqui, por exemplo, a inscrição de restos a pagar e depois a gente também fizesse o crédito dela. E quando ela fosse liquidada de restos a pagar, entra no passivo também. Mas aí precisa dos estágios também, tudo separadinho, tá? Então, quando vocês forem fazer o exercício, vocês vão separar passos para a classificação. Primeira, previsão. Como é que se faz a previsão? Desse jeito. Previsão da receita. Despesa e credita, receita a realizar. Previsão, fixação da despesa, dotação inicial, crédito disponível. E aí a gente passa para execução, depois execução da despesa, que tem 3 estágios, tá? Então, na realidade, no exercício vocês vão resolvendo os estágios separadinhos. Bom, vou colocar a lista de presença e agora vai ter sim um macetezinho, porque eu preciso que vocês assistam essa aula. Eu acredito que vocês vão assistir porque é necessário. No fim do seu nome, coloque vírgula a sua idade, tá bom? Para eu saber só quem assistiu. Beijo, gente. Obrigada. Nos vemos próxima aula.